Olá pessoal, eu sou o professor Luciano do componente de língua portuguesa e hoje nós vamos falar um pouco sobre a escola literária barroca, especificamente em Portugal, barroca em Portugal. Então, ele teve início em 1580, ano da morte de Luís de Camões, que é um dos maiores escritores clássicos de língua portuguesa. Esse período vigorou em Portugal até 1756, com a fundação da Arcádia Lusitana e o surgimento de um novo estilo. O barroco literário em Portugal ele teve como maior representante o padre Antônio Vieira e suas obras, sermões escritas em estilo conceptista. Lembre-se que o barroco ou seiscentismo é uma escola literária posterior ao classicismo e anterior ao arcadismo, setecentismo. Então, quando essa escola surgiu em Portugal, nesse momento aí, lá na morte de Luís de Camões, Luís Vaz de Camões, que era da escola literária anterior, que era do classicismo ali, do humanismo, classicismo, veio surgindo essa nova escola, esse novo conceito de literatura dentro daquela região. Então, findou ali o classicismo, que nós falamos na última aula, e inicia-se com a escola barroca, tá? E depois do barroco vai vir a escola arcadista, tá bom? Então é só uma linha do tempo dentro desses contextos históricos e dentro da literatura mundial, tá bom? Então, vamos lá. Esse estilo, ele floresceu nas artes, arquitetura, pintura, literatura e a música europeias a partir do século XVII. Além da literatura, pintura e escultura, a arquitetura teve grande destaque em Portugal. Merece atenção a arquitetura jesuítica, conhecida como arquitetura chão, estilo chão, de influência clássica. O estilo chão buscou demonstrar a simplicidade, a funcionalidade e a proporcionalidade das formas. Então a arquitetura ela é um grande destaque dentro da escola literária barroca, porque são monumentos gigantescos. Lembra que o classicismo ele queria retomar ali o clássico lá da antiga Grécia, antiga Roma, e o barroco ele foi dando essa continuidade, dentro dessa arquitetura, dentro ali das esculturas também. Então ele tem essa parte monumental, belíssima de se ver, que é a arquitetura barroca, tá bom? Vamos lá? O contexto histórico, de uma forma breve, um resumo. O barroco em Portugal, ele inicia-se durante o período de colonização do Brasil e de diversos conflitos com os holandeses. Eles tentavam conquistar parte do território que estava sob domínio português. Além disso, o surgimento da União Ibérica, diversos conflitos com a Espanha e a Guerra de Restauração enfraqueceu ainda mais o país. Esses fatores assim, foram essenciais para o surgimento de uma grande crise econômica, política e social no país. Então, Portugal estava sob o domínio espanhol e lutava por sua independência, que somente conquista lá em 1640. Então, aí, esse período do barroco, ele vai iniciar ali quando Portugal descobre aqui o nosso país. Nesse período, mais ou menos nessa época que é a descoberta do Brasil, vai iniciando essa escola literária também, tá? Dentro desse contexto de guerras, de descobrimentos. Lembra que lá no humanismo, no classicismo, foram descobertas as grandes navegações, então eles começaram a se espalhar pelos oceanos aí e descobriram o mundo. E Portugal não foi diferente. E aí foi surgindo essa escola, que foi se formando dentro desse contexto, tá bom? Então, no geral, a Europa enfrentava o quê? Momentos de crise entre o humanismo renascentista e o medievalismo religioso. Ou seja, ele estava ali entre a razão, o conhecimento, e o arcaico religioso, a parte da antiga da religião, esse conflito, esse choque. Porque nesse período nós podemos dizer que o barroco ele foi um momento de transição, onde diversas descobertas científicas incitaram muitas dúvidas, sobretudo no campo religioso. Então essas descobertas que o barroco, que essas escolas vinham trazendo, que chegou ali no barroco,
é algo assim moderno para a época, e isso gerou muitas dúvidas dentro do campo religioso. Por isso que a igreja sempre ela foi um pouco mais relutante na sua evolução, né, na sua libertação assim para ser ampliada. Aí o que acontece com isso? Com a reforma protestante de Martinho Lutero, a Igreja Católica ela começa a se enfraquecer em certas regiões da Europa e a perder muitos fiéis. Então, diante disso, surge um período de perseguição religiosa e, ao mesmo tempo que o humanismo renascentista inaugura uma nova era, que é a Idade Moderna, né, surge essas perseguições. A igreja fica meio que receosa, né, porque teve esse rompimento da Igreja Católica com o Martinho Lutero, né, então teve essa ruptura e aí a igreja se dividiu. Né? Então vale destacar aqui que o Renascimento, que teve início lá na Itália, ele vai influenciar e abranger o quê? Aspectos importantes da cultura e das artes. Tá? Vamos ver algumas características do Barroco. As principais características do Barroco português são exagero e minúcia nos detalhes, temática religiosa e profana, sempre vai ter esse lado religioso e esse lado profano, né? Dualidade e complexidade, o uso de figuras de linguagem, contrastes, conflitos, teocentrismo versus o antropocentrismo, né, ou seja, Deus no centro e o homem no centro, certo? Cultismo e o conceptismo, vamos ver o que é isso. Né? O cultismo e o conceptismo são dois conceitos que são muito importantes na escola literária do Barroco, porque o cultismo ou gongorismo, né? Gongorismo vem do nome da pessoa que criou esse conceito, tá? E o conceptismo ou quevedismo, que também é um nome, tá? A origem de um nome. Então vamos ver o que é isso. Enquanto o cultismo ele é determinado pelo jogo de palavras, né? Ele busca ali um joguinho de palavras dentro dos seus textos, o conceptismo vai se referir ao jogo de ideias e conceitos. Então um está mais dentro da escrita, né, das suas palavras, figuras de linguagem, né, utilizando ali, e o outro já está mais no seu intelecto, né, nas suas ideias, nos seus conceitos. Tem uma divergência entre eles. O primeiro, né, conceptismo, é influenciado pelo poeta espanhol Góngora, por isso o gongorismo, né, e é marcado pela linguagem rebuscada, ornamental e culta, valorizando o que é a forma textual. Já o segundo é baseado na poesia do espanhol Quevedo, caracteriza o racionalismo, o pensamento lógico. Esse estilo tem como principal objetivo o que? Convencer o leitor. Então, o quevedismo ou conceptismo vem aí para tentar nos convencer, né? Já vem a parte da argumentação dentro desses textos. Vamos para o nosso exercitando. Então, o maior representante do barroco literário português foi quem? Quem foi o maior representante aí dentro dessa história? Foi Luís Vaz de Camões? Foi o Padre Antônio Vieira? Foi o Manuel Maria Barbosa do Cage? Almeida Garré ou Essa de Queiroz? E aí? Vamos ver? Padre Antônio Vieira. Temos aí uma imagenzinha representando o padre, tá? O Padre Antônio Vieira, embora tenha passado grande parte da sua vida no Brasil, o Padre Antônio Vieira é o maior destaque no barroco literário português. Sua obra ela é composta por poemas, cartas, sermões e romances. O Padre Antônio Vieira, se por um acaso você for fazer um curso na área de linguagem, você com certeza vai ouvir falar desse nome lá, do Padre Antônio Vieira. Principalmente tem um sermão dele, que é o Sermão da Sexagésima, que é muito conhecido, difundido, e você, com certeza, se você for fazer linguagem, você vai ouvir. Mesmo você aí na escola, também, né, agora, nesse momento, você está conhecendo um pouco sobre ele. Ele foi um grande nome dentro do barroco em Portugal. Nas outras alternativas nós temos Luís de Camões, que é um escritor do classicismo português, lembra? Luís Camões morreu ali no final, né, do classicismo ali, iniciando o barroco, né, na Europa, né, no mundo. Então, com a morte de Luís de Camões é que vai iniciar o barroco, então não poderia ser ele. Manuel Maria Barbosa do Cage é um poeta também arcadista português. Almeida Garré é um escritor já do romantismo português. E essa
de Queiroz é o quê? Escritor do realismo português. Então, cada um tem o seu pertencimento dentro das escolas literárias. Cada um tem a sua importância, todos eles são conhecidos de alguma forma, a gente já ouviu falar, só que cada um está dentro de um período histórico, dentro de um período literário, dentro de uma escola literária. Desses aqui nós estamos enfatizando o padre Antônio Vieira. Tá? Vamos ver o próximo. Todas as opções abaixo apresentam característica do barroco literário, exceto, ou seja, todas elas aqui têm uma característica do barroco literário. Qual dessas não é do barroco literário? Temática religiosa e profana? Cultismo e conceptismo? Complexidade e minúcia nos detalhes? Imitação dos modelos clássicos ou linguagem dramática e rebuscada? E aí, o que vocês pensam sobre isso? Vamos analisar? Pensem aí. Não está difícil, né? Seria imitação dos modelos clássicos. Lembra que isso aí já vai ser lá da escola literária classicista, que eu falei agora. A imitação dos modelos clássicos foi uma das principais características da escola literária anterior, chamada de classicismo. Os escritores desse período prezavam pela perfeição estética e se apoiam nos modelos clássicos de Grécia e Roma antiga, né, para desenvolverem seus textos, para desenvolverem também a sua arquitetura, né, suas esculturas. Nesse período aí, eles primaram tanto no humanismo, que foi uma transição assim pouco rápida para o classicismo, eles queriam muito a expressão humana. Então eles viam os detalhes. E o barroco também pegou um pouco disso, mas não foi uma escola diferente, né? E eles primaram pelas grandiosidades arquitetônicas. Tá? Seus textos também, como nós vimos ali dentro do conceptismo, né, do cultismo, usavam um jogo de palavras, um jogo de ideias, tá bom? Então essa é a escola, é um resumo aqui básico da escola literária barroca em Portugal, tá? Para que você consiga se ater melhor aos detalhes, você pode rever essa aula, né, acessando a plataforma Eduque, tá? Você pode ir parando, anotando as informações importantes, tá certo? Então, por hoje é só. Tchau.